ele ia concentrar aqui, né? Vamos lá, já estamos aqui ao vivo, então, com a presença do prefeito Ronivon Maciel, né, que aceitou gentilmente o nosso convite para a gente falar aqui sobre diversos assuntos, né? Sobre unidades habitacionais, sobre a temporada de praia que está por chegar, obras, né? Já que passou a temporada de chuva, com certeza algo novo vai vir por aí e muita coisa boa. A gente vai realmente colocar aqui em dia todos esses assuntos que interessam a todos os portuenses. Seja bem-vindo, Ronivon, a mais uma vez no TVN. Moacir, primeiro quero te agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo de coração. Eu tenho sempre validado e falado da importância que, na minha condição como gestor, né, na condição de figura pública, né, essa necessidade que a gente tem de poder realmente estar dialogando, conversando, ter essas oportunidades de poder levar as informações para a nossa população. E você, com muito profissionalismo, sempre aqui nos atendendo, dando essa oportunidade para a gente. Muito obrigado mesmo. Vai ser um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho para a nossa comunidade. Eu tenho certeza que pode gerar também perguntas, né? De fato, a gente vai estar buscando responder aquelas que a gente tem condições de responder. E, enfim, depois também a gente pode estar trazendo outras informações, aquilo que a gente não der conta, às vezes, de levar essa informação nesse primeiro momento. Mas é parabenizar você pelo trabalho e agradecer por essa oportunidade, né, de bater esse papo aqui com a nossa comunidade. Tá certo, ótimo. A gente vai bater esse bom papo e a gente começa trazendo aqui a informação sobre as casas, né, populares, as unidades habitacionais que Porto Nacional viveu um período tão grande sem nenhuma delas, né, ser oferecida ao povo, e agora na sua gestão você já está aí no seu segundo lançamento, vamos dizer assim, já terminando a primeira etapa ali no Irmã Edília e já tem um novo projeto aí habitacional já iniciando. Como que está? Primeiro falar assim da tamanha responsabilidade que nós carregamos nas costas, né, nos ombros, em relação a esse projeto tão importante que é a questão habitacional. É um projeto que vai de encontro com a população, com o pai de família, com a mãe de família, né? Nós sabemos que é um sonho, né, que precisa ser realizado e uma necessidade que uma família tem de poder ter seu lar. É algo precioso, é algo abençoado, né, que realmente ter o lar é algo que realmente traz com certeza uma paz, né, traz com certeza uma expectativa, né, melhor na condição familiar. Que aluguel não é fácil você vencer ele, né? Então a gente vivenciou muito eu na minha condição com meus pais em relação à questão de aluguel e eu sei o quanto isso é um desafio para uma família. E nós estamos aos poucos, né, ajudando a concretizar que é uma obrigação na minha condição de gestor de poder realmente proporcionar a questão habitacional. Está no nosso plano de governo, está no nosso compromisso, está no pegar na mão também das pessoas, quando a gente conversa com as pessoas tocam nesse assunto e eu estou feliz, né, em poder, Moacir, apesar de ser uma quantidade pequena, né, ainda, mas de poder entregar as nossas 100 primeiras unidades habitacionais aqui em Porto Nacional, né, de mais 533, né, que a gente vai falar mais um pouquinho agora, para que a gente possa chegar nessa marca de 633. Mas eu vou perseverar muito, vou trabalhar muito para que a gente consiga chegar nessa marca de 1.000 unidades, né? Esse é algo que está dentro do meu coração, que vou trabalhar para isso, né, para que a gente chegue nesse número tão importante. E também um outro projeto que a gente precisava tirar do papel, que é o Habita Porto. Esse projeto a gente ainda aprovou na primeira gestão ainda, que são pequenas reformas, que também se trata também de construções de casas em sistema de mutirões, né? A prefeitura entra em parte com material. Esse é um projeto que pode dar certo, que pode também ajudar a chegar nessa marca das 1.000 unidades, como também a questão de terrenos, que nós estamos trabalhando uma política de terrenos para que a gente possa conversar, né, com a sociedade, possamos conversar com os funcionários do setor público, né, nossos funcionários do nosso município, para que a gente possa, talvez com essas áreas, proporcionar também uma oportunidade. Às vezes as pessoas param no primeiro obstáculo, que é poder ter o terreno. E às vezes a gente pode, né, dizer assim, dar essa abertura, né, abrir essa porta, né, tão importante para que isso possa acontecer. Então são situações que a gente está trabalhando para que a gente consiga abranger o máximo possível, né, de famílias, de pessoas atendidas em relação à política pública habitacional. A gente vai entregar de forma já concreta, assinado o contrato, né, de fato, os donos no dia 11 de junho, né, então agora a gente tem já essa data já alinhada, né, esse trabalho com a Caixa Econômica, né, com o governo federal, que eu quero aqui mais uma vez agradecer ao governo federal. Nós sabemos que os municípios brasileiros, boa parte deles, precisam realmente dessa política do governo federal para acontecer na entrega. Você tem ideia,
no caso dessas 100 residências, são mais de 10 milhões de reais investidos, porque não é só as unidades habitacionais, é a infraestrutura, é o esgoto, é o asfalto, né? Então se torna um valor considerável. Então a gente precisa realmente, de fato, da presença do governo federal. E o governo federal, né, e a gente sabe que a política pública, né, a questão habitacional, o governo federal, o atual governo, o presidente Lula, ele tem buscado realmente efetivar isso a nível de Brasil e chegou aqui em Porto Nacional, né, essas 100 unidades, como tem as 533. Já vamos iniciar, estamos aguardando, a empresa já está definido, o contrato assinado com a Caixa Econômica, né? Não tem mais o que esperar, na verdade, inclusive uma parte a gente já está ajudando até a limpar lá no setor imperial. Nós estamos ansiosos para que isso realmente comece o quanto antes, mas 133 vai acontecer ali, né, ao lado também do setor Irmã Edila, né, que vai passar a ser, essas 100 unidades, tem o setor Monsenhor Juraci. E aí nós vamos construir essas 133 ao lado do setor Monsenhor Juraci. Então ali no total 233. 233 vai ficar ali naquela região. Eu acho que tem imagens daquele setor, se tiver pode colocar enquanto a gente está falando aqui, para o pessoal ver. Que aquelas casas, inclusive, quando nós estivemos lá, prefeito, a gente pôde... Não, esse aí não, esse aí é do asfalto, né? Essas aí são lá no setor imperial. Esse é o lançamento onde vai ser essas aí. Essas aí são as unidades que já estão prontas, né? Inclusive já está bem adiantada, essa é uma imagem mais antiga. Mas o acabamento delas impressiona, né, prefeito? A gente vê que o banheiro, tudo muito bom, o acabamento de telhado ali. Então, quer dizer, não é aquela coisinha fraca que vai ser entregue para o povo, como já foi um dia no passado, né? Eu até falei numa das minhas entrevistas, dos meus vídeos que estive acompanhando lá, falei assim, como você sabe, boa parte da minha vida foi trabalhando com material de construção, né? Material de construção, eu falei assim, ó, é que eu conheço, né? Então, realmente é um material de qualidade, né? E a gente fica feliz em poder perceber que vai realmente, né, de fato, entregar uma residência de qualidade para a nossa população de Porto Nacional. Então, assim, como eu te falei, 133 ao lado ali do setor Monsenhor Juraci, que vai ser o nome, já esse nome já está aprovado pela Câmara. Quero parabenizar e agradecer à Câmara Municipal, né, o vereador Miúdo, que foi o autor desse projeto. E aí, nós vamos chegar no setor imperial. Nós sabemos que existe, né, uma dívida muito forte com o setor imperial em relação a essa questão habitacional. Um trabalho que, né, teve a participação efetiva diretamente do deputado Ricardo Aires. E nós sabemos que lá atrás, em 2018, né, o deputado Ricardo participou desse processo, tentou e acabou que ficou essa dívida, não foi efetivada essas unidades. E hoje nós estamos chegando com essas 400 unidades, queremos chegar com mais 200 depois para chegar nas 600, que foi o primeiro projeto, né, daquela época de 2018. E aí, nós estamos chegando lá no setor imperial com essas 400 unidades. Serão 200 construídas pela empresa Rhodes e as outras 200 serão construídas pelas associações. Então, vamos chegar na totalidade de 400 unidades. É logo ali ao lado do CEMEI, né, do Francisco Pinheiro, da nossa escola do setor imperial, escola de bombeiro. Então, vai ser naquela região ali que a gente vai construir essas 400 unidades. E aí, dizendo para você que vai chegar essas 400 unidades, vai chegar também a questão de mais asfalto, né? Então essas ruas são contempladas asfalto. E nós estamos ali ao lado, principalmente da parte de cima, parte superior lá, que tem mais, que é mais plana, né? Nós estamos chegando também com mais de 20 ruas, que ainda estamos aguardando agora. A mesma empresa que já vamos tocar no assunto do Granville, que está fazendo lá no Granville, vai para o setor imperial também. Então nós estamos chegando com mais de 20 ruas lá no setor imperial. Então essas unidades habitacionais recebem ali uma estrutura completa, rede de água, esgoto iluminação pública, asfalto. Isso, e asfalto. A pessoa chega num lugar realmente prontinho. E o bom porque já vai ajudar também a gente complementar. Nós temos um compromisso muito forte, né, que é poder deixar o setor imperial totalmente asfaltado, né? Você sabe que não é uma missão fácil para o prefeito, né, porque é um setor grande e ele depende muito de drenagem, né, isso encarece mais ainda a infraestrutura, mas eu estou com fé, né, com perseverança, estou trabalhando muito para que isso possa acontecer, né, então esse ano a gente já vai avançar mais algumas ruas, né, e vamos aguardar já um montante do ano que vem, para que em 2028 a gente trabalhe para que a gente consiga, né. Não mudando um pouco de assunto, mas dizendo para você da Francisco Dantas, né, que é aquela avenida principal que infelizmente se iniciou o asfalto, infelizmente a gente não conseguiu concluir, infelizmente perdemos em parte, né, um pouco do asfalto, mas nós estamos com esse recurso em caixa, as manilhas já estão lá, né, prontas para começar. A gente acredita que dentro desses próximos 15 dias, no máximo 20, a empresa realmente comece efetivamente, né, voltar a concluir aquela obra. A gente terminou a parte de asfalto lá, que tinha aquela parte
estava faltando asfaltar, a gente asfaltou ela, então a gente agora vai mexer naquela parte de baixo, que foi a parte que infelizmente a chuva danificou, né? Mas também a gente vem com a parte do meio, do canteiro do meio, que é a parte das manilhas, né? Para a parte da drenagem. Então nós estamos trabalhando afinco, né? Nós vamos fazer um trabalho também para que a gente consiga, né, desovar essa água também para outros locais, porque realmente a pancada de água ali é muito considerável. Então você acredita que para o próximo período chuvoso, né, final do ano, já não vai ter aquele problema? Não vai ter aquele problema. Vai estar totalmente asfaltado, né? E a drenagem vai estar funcionando. Ótimo. Né? Então, assim, é dizer assim que a gente, de fato, até chegou a conversar com a empresa em alguns momentos, mas a gente foi orientado e de fato, a gente não tinha condições, né, de tentar enfrentar aquele período chuvoso que foi esse último que nós vivenciamos agora, para que a gente pudesse realmente agora iniciar essa obra. Essa obra, a gente está com total, dizer assim, controle dela, né, no sentido de recursos, né, de contato com a empresa está, né, dizer assim, totalmente aberta para o retorno, né, sabe da problemática que nós temos ali, mas entende que precisa retornar e finalizar a obra. E já tem alguns materiais que já estão chegando, a gente já está com essas manilhas lá, já está com mais de 30 dias, aliás, mais de 60 dias que essas manilhas já estão lá no pé da obra para que a gente possa iniciar. Certo. Ronivon, só para fechar o assunto desses recursos, por exemplo, assim, você está falando em unidades habitacionais, como eu disse aqui no anúncio, Porto passou aí por décadas sem ver uma casa popular sendo construída. E agora você está já na metade do seu objetivo, que é atingir as 1.000, vamos dizer assim. E isso é fruto de Brasília, né? Você é um cara que caminha muito por Brasília, né? Coisa que a gente não via outros prefeitos fazerem, e realmente é onde se tem ali a solução para muitos problemas no município, né? Só para você ter ideia, né, são mais de 55 milhões, né, que serão investidos na parte habitacional, né, em casa, em residência, né? Então, assim, de fato, a gente começa agradecendo ao governo federal, né, pelo acreditar. E eu te falo, hoje, pela nossa população, proporcionalmente, nós somos um dos municípios mais bem beneficiados em relação à questão habitacionais, né? Então, estamos recebendo do governo federal 633 unidades, né, na população, né, de quase 70 mil habitantes, né, numa disputa que nós sabemos que tem um município brasileiro que não tiveram a mesma oportunidade de receber nenhuma unidade. Então, proporcionalmente, nós somos um dos municípios mais bem atendidos, né, em relação a isso aí. E quando a gente entendeu isso aí, Moacir, é justamente isso que você falou, é a perseverança que a gente tem em relação à questão de Brasília. Geralmente a gente faz, né, sempre leva informação para a população, a gente coloca nossos vídeos, né, dizendo que nós estamos em Brasília, cumprindo nossas agendas, a gente fala, né, dos parlamentares que a gente bateu na porta, né, dos ministérios que a gente vai, e te falo assim, olha, eu coloquei muito no coração, entendendo, quando eu dei os primeiros passos para Brasília, e lá eu entendi que precisava realmente ter essa perseverança. Eu falei, aqui tem que ser perseverança, tem que ser brasileiro mesmo, insistência, marcar presença, né, para que isso pudesse realmente acontecer. E até brinco, esse dia nós estávamos lá no Rodrigo, eu falei assim, para muitas pessoas não conhecem, mas pessoal, a gente sabe que aquelas águas paradas, água de rebanceira, né, eu falei assim, aquelas águas tem que ter um vento para ela poder sair do lugar. Eu falo assim, Brasília é isso, você tem que estar ali mexendo para que, né, passe aquele vento, ou seja, você lutando, né, no dia a dia, você vai lá uma vez, né, você avança um pouco, né, então você vai outra vez e vai fazendo essa dinâmica de trabalho para que isso possa acontecer. Mas eu quero dizer que a presença também da nossa bancada federal, a minha gratidão a vocês, né, aos nossos 11 parlamentares, né, pelo esforço, pela dedicação que tem nos dado também, e fruto do trabalho da gente é passado pelas mãos de vocês, né? Então, mas eu quero ressaltar, né, que dentro dessas unidades habitacionais a gente tem um trabalho, vamos dizer assim, mais assíduo, né, mais focado, que é o do deputado Ricardo Aires, né, que foi uma das pessoas importantes nesse processo, dando abertura, juntamente com o deputado Alexandre, a senadora Dorinha, o deputado Gaguinho, eles tiveram, e o senador Irajá. Inclusive, essas 100 unidades habitacionais, né, na condição de senador, quem realmente abriu as portas dessas 100 unidades foi o senador Irajá, que deu a primeira, né, que essa semente, a gente iniciou ainda essa primeira semente em 2022, né? Então, a gente plantou essa semente, né, e aí ela foi dando certo, a gente começou a regar ela e se concretizou
nessas 100 unidades. Então, lá atrás, a gente fez esse ofício, ele foi lá comigo, despachou e tudo isso foi iniciado. Mas eu quero reconhecer todo o trabalho da bancada, porque se não for através das mãos deles, a gente não conseguiria, né? Porque a bancada é uma bancada realmente assídua, uma bancada que trabalha, que se esforça, que nós sabemos que proporcionalmente nós somos, né, um das bancadas menores que tem, mas é uma bancada aguerrida. Eu falo isso porque eu estou lá participando, eu vejo ele na presença de quase todas as comissões, e isso é fruto, né, por exemplo, para garantir as nossas unidades habitacionais, precisa do governo federal garantir também o orçamento. E lá está a presença da senadora Dorinha, lá está a presença do deputado Gaguin, em relação à questão da condição de relator, né, de orçamento. Lá tem outros deputados que estão presentes, ou seja, é isso que a gente quer agradecer à bancada federal, porque se não for através das mãos deles essa luta, com certeza a gente não conseguiria, né, chegar nessas 633 unidades. Tá certo, mas aqui a gente também não pode deixar de reconhecer assim, a humildade sua também de dar a eles todo esse valor, mas a sua caminhada, como você disse, prefeito, eles estão lá. Mas se Porto foi beneficiado, como em um momento, inclusive, não saiu para muitos, mas saiu para Porto, né? Foi um momento que Porto foi assim, a bola da vez, vamos dizer, mas justamente porque você estava ali marcando presença. Enquanto os outros prefeitos dos municípios do Tocantins não bateram a porta, não receberam aquilo que Porto Nacional ganhou. Então, aqui, de antemão, já também parabenizo você, assim como a bancada, por não deixar cair no esquecimento das necessidades de Porto Nacional dentro de Brasília. Realmente tem que estar ali presente. É a perseverança, né? Perseverança. Prefeito, a gente está falando de cidade, né, de evolução de cidade, vem também o PPP, né, que é a Cidade Inteligente e Sustentável, que também foi anunciada aí por você há poucos dias, e isso muda a história do município. Apesar que eu tenho uma pergunta, eu já ouvi dizer, já falamos sobre isso aqui em administração anterior, e as coisas parecem que fala e não acontece. Agora é para valer? Como é que vai ser essa PPP aí? Primeiro, trazer aqui, agradecer você por essa pergunta, né? Essa PPP que o Moacir mencionou aqui, é um projeto que nós estamos trabalhando há mais de 2 anos, que é um projeto que une, né, o interesse privado, né, e une com o interesse público. A PPP é uma parceria, né, o P, parceria do público com o privado. No caso, por exemplo, existem alguns produtos no mercado, como é o caso da iluminação pública, como é o caso também da parte de vídeo monitoramento, né, a parte de conectividade, essa parte de internet, essa parte de semáforos, né, que há o interesse. Ou seja, o privado ele vem e faz um investimento, né, para deixar toda a população assistida, né? No caso de Porto Nacional, nós temos mais de 22 mil pontos de luminárias. Lembrando que uma parte desses pontos hoje já é de LED, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão aplicar esse material em um período de 2 anos, né? A parte de iluminação. E hoje, o que vai acontecer? Qual é dizer assim, o X da questão do negócio? Com o LED, vai diminuir o consumo, né? Nós sabemos que hoje, a parte do LED, ele consome bem menos energia, né, do que essas luminárias tradicionais. Então, o município hoje, ele gasta em torno de 900 mil de consumo de energia. Então, esse consumo vai cair para metade. Então, começa a haver, nós vamos ter caixa suficiente para que a gente consiga manter esse negócio seja viável, né? Ou seja, todo mês a gente vai disponibilizar um valor de recurso para que esse negócio seja viável também para a empresa, ou seja, ela vai fazer esse investimento. Esse é um negócio que existe em pouco mais de 100 cidades brasileiras, né? É um produto novo, mas que está sendo muito bem aceito pelos órgãos fiscalizadores, que é o caso, por exemplo, do TCE. Nós estivemos lá no TCE quando a gente decidiu conversar sobre essa questão da PPP, né? E é um produto que, de uma certa forma, se você pegar os principais municípios brasileiros mais desenvolvidos, principalmente na região sul e sudeste, a gente percebe que são cases que está dando certo, são experiências que estão dando certo. E a primeira PPP, né, que aconteceu na parte de luminárias, né, de LED 100%, foi de fato efetivada, foi em 2016 em Belo Horizonte, né? Então, aí esses dias atrás eu vi o ex-prefeito Otoniel comentando, né, em relação à questão do questionamento, né, do reconhecimento. Para mim, eu tenho muita tranquilidade, né, primeiro de reconhecer, né, as gestões, reconhecer quem contribuiu, né? Só que o produto que lá em 2014, que eu estava também na condição de vereador, foi um produto falado da questão somente de internet, né? Questão de
cabeamento, né, questão de interligar, não deixa de ser um produto de cidade inteligente. Não é isso que nós estamos questionando. Agora, eu estou tratando de um produto que não foi o produto tratado naquele período. Nós estamos falando de um produto de vídeo monitoramento, nós estamos falando de um produto de luminárias, né, 100% a iluminação da cidade, e que o primeiro case, a primeira experiência foi em 2016. Né? Então, de uma certa forma, de lá para cá, né, esse produto está aí tentando entrar em alguns municípios. Né? Então, com certeza, é a soma do que foi plantado lá atrás, mas do que nós estamos tratando agora é um produto diferente, uma PPP. É uma parceria que nós estamos colocando que vai haver um investimento na casa de quase 65 milhões de reais. Né? Esse recurso não será disponibilizado tudo de uma vez. Né? Será disponibilizado no primeiro, no segundo ano, será em torno de 40 milhões que serão investidos. Esse restante, de forma gradativa, né, com os anos posteriores, isso vai acontecendo. Mas o bom é que, dentro desse período, quando for homologada a licitação, num período curto, né, de 6, 7 meses, no máximo um ano, a gente vai estar já com todo esse funcionamento da parte de luminárias. Né? Esse é um processo. Lembrando que todo esse investimento está sendo feito, a gente diminuiu ele. Né? Quando a gente tem, por exemplo, um recurso no valor de 14 milhões e 400 através das mãos do deputado Gaguinho, que a gente já iniciou essa parte do vídeo monitoramento. Inclusive, a gente fez, né, com todo o olhar, já colocando, tanto nesse processo que aconteceu, dos 14 milhões e 400, desse posterior da PPP, já um produto de mercado, né, de ponta, né, e que a Haura, que foi a empresa que fez a modelagem, que modelou todo esse modelo da PPP, que é uma empresa que faz as condições, se é viável ou não é viável, tanto para a prefeitura como para o mercado. Se o mercado quer investir, olha, aqui esse produto é viável, vocês podem investir que ele se paga. Né? Então a gente já colocou essas câmeras que estão, já estão sendo instaladas, já com material de perfeição, de qualidade, para que a gente possa ser acompanhado com a PPP que será aplicado a partir desse ano. E isso chega tudo em Luzimangues também? 100%, vai chegar 100% em Luzimangues, 100% em Pinheirópolis, 100% em Escola Brasil, 100% da sede, né? Na parte de luminárias, nós iremos iniciar por Luzimangues devido à problemática que nós temos lá. Hoje nós temos um problema muito sério, né? Em Luzimangues nós temos, pra você ter ideia, nós temos mais luminárias, né, do que a própria sede. Nós temos mais de 12 mil pontos de luminárias, devido ao volume de loteamentos que tem lá. Infelizmente, né, nós temos um problema sério lá, porque, né, a parte de luminárias, que infelizmente não tem boa qualidade, não é de LED, a boa parte, né? A gente já trocou quase 4 mil pontos lá, mas nós temos 12 mil pontos lá. Então nós temos uma tarefa muito grande, mas eu tenho muita fé em Deus que esse ano 2026 a gente consiga resolver uma dessas problemáticas lá em Luzimangues, que é a parte das nossas luminárias. Mas lembrando que nós vamos chegar em toda a Porto Nacional. Certo. E aí, já falando de Luzimangues, então, teve também a notícia já veiculada aí de uma nova unidade básica de saúde que vai ser construída em Luzimangues. Então, essa unidade também é um sentimento de muita gratidão, né? Nós fizemos a unidade lá no setor Jardim das Ipês, nós fizemos lá no setor Porto Real, fizemos no Jardim Municipal, no Jardim, né, Brasília, são quatro unidades, nem chegamos lá no Boa Vista, né, Bela Vista, em Luzimangues. São 5 unidades novas, fora as que a gente conseguiu fazer as reformas. Então, são 5. Agora, está chegando mais uma, né, em Luzimangues. Essa em Luzimangues, devido a gente pagar aluguel em uma unidade lá. A gente entendendo a necessidade de cobrir, abranger toda a demanda da população de Luzimangues, nós tivemos, quando iniciamos a gestão, tivemos que locar um espaço para abrir mais uma unidade. E essa unidade, né, vamos substituí-la com essa nova unidade que será construída a partir desse ano. Quero lembrar que todos esses frutos das unidades aí, que eu falei, principalmente do Jardim Municipal e do Jardim Brasília, principalmente essas duas, na verdade, era fruto do PAC. E a gente inseriu novas propostas, né? Inserimos um para o Imperial e um lá para esse setor, lá de Luzimangues. No entanto, a gente não foi atendido nesse primeiro momento. Aí nós entramos num processo de repescagem. E aí, somente 67 municípios conseguiu. E nós estamos dentro desses 67 municípios. Né? E eu quero agradecer ao deputado Ricardo Aires, né, que foi a pessoa que lutou junto conosco para conseguir essa unidade lá. Então, nós estamos aguardando, era para ter saído dessa portaria nessa semana passada, não saiu. Conversei lá na sexta-feira, prometeram que essa semana vai publicar a portaria. Publicando a portaria, a gente já pode também soltar a licitação. Então, nós temos 2.686.000, né, para construir essa nova unidade, que será a nossa 6ª unidade.
mas eu preciso chegar lá no Imperial, né, com uma nova unidade, preciso chegar lá no Jardim Querido, né, preciso chegar, ter uma demanda, uma fala na Vila Nova para mais uma unidade, né, e vamos avaliar a questão lá do Novo Planalto, se a gente constrói uma nova, né, para poder a gente chegar. Então, assim, a minha meta é chegar em 2028 com todas as nossas unidades num padrão, né, do Ministério da Saúde. Tá ótimo, é o que a gente deseja. E falando nisso, para fechar a questão da saúde, tem também em relação à UPA, como que está? Às vezes acontece alguma crítica em relação à UPA, ao atendimento, como é que está o atendimento, como é que está o corpo médico, clínico ali dentro da UPA? Primeiro, lembrar do esforço, né, que é feito, né? Nós sabemos que a nossa unidade de pronto atendimento ela é bem demandada e a gente está muito atento, né, porque eu sei que no dia a dia, principalmente nesses momentos sazonais, né, esses momentos de pique, né, a gente sabe que tem período que lota, né, e a gente precisa ter essa preocupação. E a nossa conversa olho a olho com a nossa secretária é que ali é a nossa vitrine, a nossa preocupação em tudo. Eu sei que às vezes tem usuário que me liga, passa mensagem, né, eu entendo que tem momentos realmente que tem um momento de pique que infelizmente às vezes o município falta, né, com, dizer assim, com a precisão melhor em relação à questão do atendimento. Mas nós temos feito muitos esforços, assim, até porque nós estamos lá em Luzimango com a mista, que funciona 24 horas. Nós temos lá no setor Brigadeiro Eduardo Gomes, você vai lá domingo, né, meio-dia que seja, 1 hora da tarde, nós temos um atendimento lá funcionando. E isso, naturalmente, exige muito do município. Nós temos quase 3 unidades funcionando 24 horas. A nossa unidade do Brigadeiro ela tem um período, né, durante o dia que funciona como unidade básica de saúde. E quando é à noite, ela funciona como unidade de urgência e emergência. Então, isso exige muito do município, né? Quero até reforçar para a população, né? Para que a gente entenda que lá também nós temos essa unidade funcionando, né? À noite, que as pessoas também possam também se deslocar para lá, principalmente as pessoas que estão mais próximas ali, para que ele possa ser atendido. E a gente tem feito os esforços para a questão da medicação, né? Principalmente ali são medicação mais injetável, para que não falte. Agora, boa parte desse atendimento existe também do recurso do Tesouro Municipal. Então, nós estamos com 3 médicos atendendo lá à noite, para que não falte nesse sentido. E sei que tem hora que precisava ter 5, 6. A gente reconhece isso, né, em relação, tem momentos que precisa. Agora, cada vez mais, a gente precisa estar atento, né, a essas necessidades para que a gente consiga melhorar. Não quero dizer, né, transmitir para a população, está tudo bem, não é isso que eu quero falar. Jamais a gente vai passar mão na cabeça, né, colocar nesse sentido. Reconhecer, né, a fragilidade, mas reconhecer que existe um esforço tremendo. Né? A gente não há, dizer assim, vista grossa, né, para uma situação como uma unidade básica, uma unidade de pronto atendimento como a UPA, que é tão necessário. Ali é questão de vidas, né? Ou seja, se não tiver adequado, com a precisão naquele momento, a gente pode perder uma vida. E uma vida, o valor dela é infinito. Né? Então a gente precisa ter toda essa atenção e a gente sempre tem falado com a nossa secretária Cristiane desse compromisso e dessa responsabilidade que a gente tem. Tá certo. Bom, gente, é muito assunto. A gente vai mudando de pauta aqui rapidinho, porque, né, para a gente poder abraçar o máximo possível aqui. E eu gostaria de falar, você disse, já que você tocou aí realmente no que pesa o financeiro dentro para manter uma UPA e tantas outras obrigações, como a educação e tudo mais, a gente sabe que 2026 começou um ano melhor do que o 2025, que foi um ano de muito aperto para o município, né, que queda no orçamento, e agora as coisas mais tranquilas, no sentido, inclusive, de que o salário está sendo pago dentro do mês, já não está mais aquele salário atrasado como vivemos no ano passado. E com isso também as coisas andam mais tranquilas, né, Ronivon? Mais investimentos, um futuro mais visível, assim, de mais obras, como que está hoje? Só complementando um pouquinho a questão da saúde, ainda, antes de entrar nesse assunto financeiro, nós tínhamos uma demanda, Moacir, já há um bom tempo, lutando, buscando os meios para que a gente pudesse melhorar. Nós temos as nossas unidades, principalmente as vans, que faz o atendimento dos nossos usuários, principalmente o translado para Porto a Palmas. E hoje nós iniciamos diferente. Eu tenho certeza que os usuários já estão tendo conhecimento, nós temos 4 unidades novas, né, organizadas, zeradas, né, estão cuidando das nossas pessoas, aqueles usuários da questão da hemodiálise. Então, já eu vou estar, juntamente com a secretária, fazendo essa visita também aos nossos usuários, do respeito que a gente tem. Então, esse é um tratamento de muito respeito. Realmente estava deixando a desejar no sentido que precisava melhorar. Estava acontecendo, mas nós sabíamos e nós estávamos angustiados em relação a essa situação. E hoje, a partir de hoje, começou esse atendimento tão diferenciado e de direito e de respeito aos nossos usuários.
Começando hoje. Começou hoje, né? Bom. Então, você tocou no assunto, né, em relação à questão do financeiro. E eu tenho falado isso, né? E assim, mas com muito respeito, né? Com muito respeito à nossa população, entendendo que cada morador de Porto Nacional também tem suas lutas, tem suas dificuldades, entendendo que, mas também falando da necessidade da minha condição enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto gerente responsável pela cidade. Eu tenho uma responsabilidade do dia a dia de cuidar da cidade, em todos os aspectos, né? Que seja limpeza, que seja a saúde, a educação, a infraestrutura, turismo, lazer. Essa é a minha obrigação. Eu sei que aqui tem serviços que são disponibilizados pelo governo do estado. Quando você chega no regional, não é o prefeito Ronivon, lá é o governador Wanderlei Barbosa. Nós sabemos disso, nós temos serviços distintos. Mas as unidades básicas de saúde, a UPA e outros, né, tudo acontece dentro da cidade. Então, naturalmente, a primeira pessoa a ser cobrada é o prefeito. E eu tenho lutado muito para que eu tenha as condições também para que eu possa realmente dar os resultados. Eu também me angustio muito, não tenho dúvida sobre isso. É angustiante, às vezes, ver determinadas situações, precisando de soluções, né? Eu entendo isso, porque eu também vivencio a minha condição também de morador, né? De cidadão portuense, de querer uma coisa cada vez melhor. E como prefeito, a gente acaba se angustiando mais. Agora, é notório que quando você tem queda de receita, quando você tem um recurso que ele está curto, você tem alguma dificuldade, sim, né? Isso é dentro da família da gente, em qualquer instituição. Se o recurso está mais curto, você começa a fragilizar algumas situações. É bem lembrado que em 2025 a gente também sofreu um pouco essa dificuldade. Uma queda de receita significativa, que passa na casa dos 20 milhões em relação à questão do Estado. Inclusive, nós lutamos, fomos atrás, perseveramos e mostramos que o Estado agiu de forma equivocada conosco, né? Mas isso trouxe um prejuízo para a gente, que nós estamos já lutando também judicialmente para que a gente consiga receber esses recursos que não veio no ano passado. Retroativo. Ou seja, se reconheceu que o percentual aplicado, né, da forma que estava sendo agido, né, da forma que estava sendo feito a fórmula para poder apurar a parte de arrecadação do nosso município, estava correta. Aí eles aplicaram de forma, assim, fizeram outro entendimento, e isso deixou de receber no ano passado mais de 20 milhões de reais. Mas eu quero lembrar também a população que nós temos outros caminhos, né? ISSQN, ITBI, IPTU. IPTU sempre é um imposto que o ISSQN é mais para quem, de fato, tem algum serviço, presta algum serviço, é empresa, né? Já o IPTU, ele é um produto que é quase 100% da população, né? A gente sabe que tem uma parte da população que é isenta, mas a maioria não é isenta. E é um imposto muito esperado. A população espera o resultado do prefeito, da prefeitura, espera o resultado, né, para que possa realmente melhorar as condições da cidade. E geralmente a gente recebe a cobrança. Olha, eu pago o IPTU, cadê o IPTU? O que você está fazendo com o dinheiro? Né? A gente recebe esse tipo de questionamento. Aí eu quero também transmitir e dar transparência também à população do que também a gente não está recebendo. A gente, só para você ter ideia, no ano passado, dos 25 milhões, né, que era para ter recebido, a gente só recebeu 12 milhões. Né? Então nós deixamos de receber também 12, com mais 20, são mais de 32 milhões que deixou também de entrar nos cofres para que o prefeito pudesse também trabalhar. E eu preciso dessas condições, né? Então, assim, eu não vou deixar momento algum, né, de correr atrás, de lutar, de dar o meu melhor, porque eu sei que a obrigação é minha. Quem pegou dizer assim, o pote, né, a rodia tem que carregar o pote, né? Nós sabemos disso. Mas a população também precisa entender, porque, assim, a gente é muito cobrado, e com razão, e eu vou sempre respeitar a cobrança. Se tem uma coisa que eu tenho muito tranquilo no meu coração, no meu dia a dia, é respeitar o cidadão, é respeitar o seu questionamento. Isso é muito tranquilo em relação a isso aí. Só que eu preciso também preciso entender o outro lado também da situação. Então eu preciso também de ter as condições, como um administrador, como um gerente da cidade, nesse sentido, eu preciso também ter as condições para isso. Então, em 2026 nós iniciamos com um novo percentual de participação na questão do ICMS, né? Então, o que acontece? Aos 139 municípios, cada um tem o seu percentual de participação na arrecadação do ICMS. O Estado fica com 75% e os 25% é distribuído para os municípios. No montante em torno de 120 milhões, se aplica o nosso percentual. Hoje, o nosso percentual é 6. Eu estou na dúvida se é 6,11 ou 6,16, mas é nessa casa do 6,16. Então, essa é a nossa participação.
que dá em torno aí varia entre 7 a 9 milhões, depende do que arrecada. Então, essa é a nossa participação de ICMS de todo o município, dos distritos e da sede, quando junta isso aí, essa é a nossa participação. Então, melhorou, né, esse percentual, né, é 6,16, porque era 5,11, né, o que nós tínhamos no ano de 2025. Então, fomos para 6,16. E o ano que vem, nós já temos a perspectiva de sair da casa dos 7. Em torno de 7,20 já é um trabalho que a gente está fazendo justamente com a nossa equipe, né, nossa consultoria, para que a gente chegue, então, a gente tem essa perspectiva de melhoras. E é nessa hora aí que entra, vamos dizer assim, o grande número da soja? Ela ajuda no ICMS ou não? Não. A soja, que é algo que eu preciso também, um momento ou outro oportuno, até trazer também pessoas mais especializadas na área, como economista, né? Explicar. Quando a gente fala dos bilhões, né? Dos bilhões, dos milhões, a gente tem que entender que é a questão da Lei Candir, dessa questão desse produto, matéria-primas, da questão de commodities, melhor dizendo, perdão, os commodities, né, que essa questão dos commodities, que é matéria-prima, esses materiais eles são isentos dessa aplicação desses impostos, né? Então, o município não tem lá a aplicação, por exemplo, do ISSQN, que varia de 2% a 5%. Então, nós não temos, né? Quando tem a participação, ela é de forma mais indireta. Por exemplo, esse produtor, né, que produziu esse tanto de grãos, ele usou, por exemplo, funcionário que vai comprar na cidade, ele usou combustível, que ele consumiu combustível, né, para ele poder trabalhar, né? Então, assim, essa é a forma mais direta dessa participação. Então, os municípios, né, a gente alega muito, então nós não temos participação financeira de imposto nesses bilhões. E entendeu? isso é muito bom você explicar isso, porque tem muito questionamento em relação a isso, né? Pô, mas esse dinheiro não chega na ponta, cadê esse dinheirão todo que se fala de campeão, né, de exportação e tudo mais? Nós somos o quarto, nós somos tetracampeão em produção de grãos, e também eu fico, assim, constrangido, né? Porque, poxa, nós estamos com, né, uma boa produção de grãos, mas nós não temos essa participação, né, direto. Né? E tem uma luta para mudar isso, para reverter isso, ou isso é consolidado? Isso é consolidado porque, já, se não me falha, já são mais de 40 anos, né? Se eu não me engano, não é isso? Lei Candir, são mais de 40 anos que essa lei existe, né, em relação a essa questão dessa pujança que o país tem em relação à questão desse incentivo, e que nós sabemos que não só o nosso país, mas o mundo inteiro precisa e depende bastante dessa produção. Aí você imagina hoje, quando nós conversamos com os produtores, se falar assim, não, a partir de agora, né, o Estado brasileiro, tanto os municípios como o Estado e o governo federal, vai ter a participação aí, que seja de 10%, 2% para o município, 3% para o Estado e 5% para o governo federal. Você imagina, né, no posicionamento que a gente já tem deles no dia a dia, né, que a gente reconhece o esforço, você vê, você percebe e acompanha os produtores, né, entra ano e sai ano, e eles, né, também têm um posicionamento muito duro, porque não é tão fácil. Também eles vendem aqueles bilhões, mas existe um percentual muito pequeno na questão do lucro, né? Então, essa é o posicionamento deles. Então, não haveria, né, talvez, essa viabilidade para que isso acontecesse. Ou seja, precisa se fazer um reestudo, precisa se reconhecer e rever isso aí, porque, de fato, é constrangedor, né, às vezes, né, falar de bilhões, falar de tetracampeonato em relação a tetra vezes, 4 vezes ganhando como produtor de grãos, e, no entanto, né, isso não tem, talvez, um benefício direto, mais preciso para o nosso município. Então, nós precisamos entender, né, que essa dinâmica da produção ela é importante, porque o que vai dar mais resultados? Quando esses produtos estiverem, de fato, sendo industrializados, indo para a indústria. Aí sim, a gente começa a ter ganhos, porque aí já tem a participação da questão do ICMS, né, e essa aqui é um número considerável de funcionários trabalhando. Sim. É isso que a gente tem que trabalhar. E é nisso que nós estamos focados, né, é isso que nós desejamos. Então, esses bilhões, ele de fato, nós não temos o município não tem a participação dele diretamente para que ele possa ficar, né, pelo menos 1% ou 2%, né, dentro do município, em relação à questão de arrecadação. O que seria uma grande diferença. Com certeza, é considerável. O prefeito, você falou aí de IPTU. O IPTU, eu sei pensando aqui que às vezes você recebe muita cobrança, o pessoal chega e fala, mas pronto, está indo o dinheiro do IPTU. E eu já aqui, né, no meu pensamento, né, às vezes a pessoa que está te cobrando está inadimplente.
né? Porque a gente sabe que a inadimplência realmente do IPTU é muito grande. Então, e é comum a gente reclamar, e eu mesmo, às vezes, olho, se eu reclamar hoje, se eu olhar para trás, pode ser que eu esteja com uma parcela atrasada. Então, é muito importante que realmente as pessoas mantenham o pagamento em dia para poder ter o direito de cobrar e também dar oportunidades ao município de crescer, né? Porque é uma das principais rendas do município é o IPTU. E lembrando, Moacir, e aqueles que estão nos acompanhando, que parte desse IPTU, né, o recurso, ele já vai para a educação e saúde. E é uma questão obrigatória. 25% educação, 15% saúde. Então, quando a gente vê, né, as nossas escolas, a questão da alimentação e outras entregas, principalmente a questão da saúde, lembrando, pessoal, que tem medicação que ela só pode ser paga com recurso do município, né? Só o recurso do município. Principalmente a medicação extra-rede. Então, a gente precisa entender que 40% desse recurso já tem que estar lá. E, às vezes, nós temos que colocar até mais desse percentual para cobrir a despesa. Nós temos uma rede municipal de 8 mil alunos, né, onde nós temos alimentação, nós temos transporte escolar, né, na zona rural, que nós gastamos um valor considerável. Então, são muitos investimentos que esses recursos, de fato, aí, às vezes, quando ele não tem uma visibilidade melhor, né, e às vezes uma obra mais concreta para dizer assim, não, foi feito isso aqui, às vezes existe essas dificuldades desse entendimento. Mas eu já te falei, como eu relatei aqui, 40% desses recursos já vai diretamente, né, para a educação e saúde, para que ajude a gente a manter, né, em funcionamento, né, toda essa rede que nós temos aqui. E uma educação que tem rendido aí bons títulos, né? A gente está vendo aí uma educação no pódio, vamos dizer assim, em todas as participações, né, Ronivon? Sempre lutando, né, para que isso possa acontecer. A gente tem uma rede comprometida, né? A professora Joanita, a gente tem objetivos também de chegar, como eu falei a questão da saúde aqui, mas nós temos objetivos na educação em relação às escolas de tempo integral, que é uma pauta que tem sido muito falada e muito discutida a nível nacional. Nós já avançamos com algumas escolas, precisamos avançar mais. Nós precisamos chegar, Moacir, numa situação que, infelizmente, a gente ainda precisa avançar bem, que é a oferta de vagas de creche. Nosso percentual está muito abaixo. Então, a gente precisa chegar, né, nesse percentual, hoje, por exemplo, de 100%, né, da necessidade que nós temos de ofertar, nós estamos cumprindo com 21%. Então, há uma necessidade tremenda de a gente poder abrir mais unidades. Não vou dizer só abrir creche, mas ampliar aquelas, por exemplo, que já estão funcionando, para que a gente possa atender a nossa população. Certo. Bom, vamos lá, estamos chegando ao final aqui, gente, mas não posso deixar de falar sobre a temporada de praia que está por chegar aí, né? Aproveitar a presença do prefeito. E temporada de praia, cultura, esporte, muito movimento em Porto Nacional. A nossa cidade ela é reconhecida, né, como nossa capital da cultura, né? Nós temos aí uma temporada assim, bem atrativa, que a nossa cidade, ela, né, sempre nós tivemos as praias, né? É algo que Deus nos beneficiou com o nosso rio Tocantins, né? Outro momento nós tivemos, de fato, o nosso rio, né, com a nossa praia natural, né? Enfim, sempre teve a participação muito boa, muito grande da nossa população de Porto, do Tocantins. Infelizmente, a gente perdeu, né, o ofício do Progresso. Em 2000, a nossa praia deixou de existir, né? No entanto, nós temos a nossa praia, né, que é uma praia permanente, né, com outra dinâmica, né? De fato, ela funciona durante todo o ano, né? Agora é um período mais, assim, que tem uma participação maior, que a gente busca as atrações para que a gente possa levar um público maior. É um período também de férias, as pessoas têm essa expectativa de ter a praia organizada, nós estamos trabalhando para isso. Dizer, não está sendo uma tarefa fácil. Nós estamos também, assim, a gente falou dessa estabilidade que a gente começou em 2026, né? Em relação à questão de salário em dias, né? Algumas situações que a gente está buscando já melhorar, mas, assim, a própria Receita Estadual, ela também está tendo as suas quedas, né? Com essa questão desse impasse aí da guerra, com a questão do combustível, o Estado teve que abrir a mão de algumas situações de aporte financeiro. E aí a gente sabe que quando cai lá, cai aqui também, né? Então não está uma tarefa fácil, nós estamos buscando os parceiros, o governador já disponibilizou um pouco de recursos para que a gente possa realizar a nossa temporada. Nós estamos com alguns parceiros, alguns deputados conversando, governo federal, né? A senadora Dorinha conseguiu, através do Ministério, 2 atrações para a gente, e nós estamos trabalhando
mas para realizar a nossa temporada. Aí nós queremos fazer esse ano um pouco diferente, nós queremos fazer um circuito, né, Festival Verão 2026, onde nós vamos iniciar dia 24 com a nossa Semana da Cultura, que vai até o dia 28 de junho, né? Nesse mês. Então, dessa programação, a gente também quer realizar a parte de festa junina, né? Então, nós estamos com esse pensamento e estamos trabalhando agora para essa semana a gente definir, porque a gente estava ainda com alguns impasses em relação à questão do recurso, para a gente também saber qual o tamanho, né, que a gente pode realmente disponibilizar. Porque uma vez feita a dívida, né, ele vai ter que ser pago. Então, não é uma tarefa tão fácil, porque quando você pega a estrutura de Luz e Mangues, com a estrutura de Porto, com as atrações, é um valor muito considerável. Né? E você anunciou, inclusive, que a de Luz e Mangues, tranquilizando o pessoal sim, lá, sim. Vai ocorrer. Lá, só fazendo ressalva, né? A gente, né, teve todo o trabalho para poder, a obra iniciou e, infelizmente, a gente não teve, assim, a entrega, né, a precisão da entrega da obra, né? Então, mas a gente vai realizar a temporada, a gente está conversando com a empresa, a gente vai isolar essa parte que foi executada, a empresa vai continuar o trabalho e a gente vai realizar a temporada. Então, a gente está, assim, entendendo que a gente não pode deixar de realizar a temporada, mas dizendo o seguinte, olha, a gente precisa também entender qual o tamanho que a gente vai disponibilizar de atrações para que a gente também não, dizer assim, fique endividado, né, em relação a essa situação das atrações. Nós sabemos que é importante, né, fomenta o comércio, né, a gente tem toda essa preocupação, essa responsabilidade, mas a gente também não pode colocar a mão onde a gente não alcança. Precisa ter esse cuidado também, o gestor tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso. A população, eu sei que ela cobra, ela quer sempre o melhor e é de direito, eu também não penso diferente, tem que ter o melhor mesmo, mas a gente vai colocar aquilo que a gente dá conta de colocar. Tá certo. Bom, gente, realmente nós estamos chegando ao final e para fechar esse assunto com o prefeito, nós vamos falar um pouquinho de política, até onde o prefeito puder falar, mas sem se comprometer. A gente, então, vai querer saber aqui como é que anda, prefeito. Prefeito, já sabemos, né, já é de conhecimento de todo mundo, que você está aí caminhando ao lado de Dorinha, né, ela que é pré-candidata ao governo do Estado, e a Dorinha está abraçada com o governador Vanderlei, pelo menos até o momento, né? A gente não sabe o amanhã, as coisas parecem meio complicadas. Olha só essa imagem, amor perfeito entre Ronivon e Dorinha, é isso mesmo? É um amor perfeito? Então, primeiro, agradecer você também por esse assunto, é um assunto que nós sabemos que ele acaba acontecendo, a gente falando sobre esse assunto, nós estamos num ano eleitoral, nós estamos num processo pré-eleitoral, né, e as conversas realmente precisam acontecer. As gestões municipais, né, elas dependem diretamente, né, desses diálogos com a bancada federal, né, com o governo estadual, com o governo federal. É natural que o prefeito também tenha a sua definição na questão de apoio, né, respeitando todas as candidaturas, as pré-candidaturas. Vocês sabem da forma que eu trabalho, né, da forma que a gente age, né? Nem nas minhas candidaturas, né, no período que eu estive na condição de candidato, eu sempre fiz uma campanha sempre respeitosa, entendendo, né, que ali nós estamos num processo de disputa e que a gente precisa respeitar um ou outro. E sempre farei isso e sempre terei muita tranquilidade de reconhecer, né, o trabalho de todos. Nós temos aqui, por exemplo, o deputado Vicentinho Júnior, que é pré-candidato a governador e que tem serviço prestado em Porto Nacional, que é de Porto Nacional. E todos vão ver a minha tranquilidade, né, em relação à questão do reconhecimento daquilo que ele realmente prestou. Como o vice-governador Laurez, que é um grande administrador, fez um grande trabalho lá em Gurupi. Nós temos um empresário, né, o Ataís, que também está na condição de pré-candidato, entendendo também, né, do seu posicionamento, né, do seu processo e do seu projeto para o Tocantins. Mas o prefeito Ronivon vai de professora Dorinha. Por quê? Nós entendemos primeiro pela entrega que ela tem feito pelo Tocantins. Eu não estou falando de Porto Nacional somente. Eu estou falando do trato, da conversa, do diálogo, do dia a dia, do esforço que seu gabinete e a sua dedicação enquanto parlamentar tem feito a todos os prefeitos, né? Os prefeitos têm procurado ela e ela tem buscado a fazer a entrega por isso. E lá atrás, né, não foi só uma decisão dela. Todos nós ali na condição de prefeito, né, sempre demos esse palpite para ela. Falamos sobre essa iniciativa, sobre essa necessidade que nós tínhamos também de ter ela também na condição da próxima governadora. Falamos isso por entender do trabalho que ela tem feito pelo Tocantins. E eu quero dizer para vocês,
olha, está preparada, né, tem sensibilidade, tem conhecimento, mas também tem muita seriedade para fazer a coisa acontecer. A vontade que ela tem, a dedicação que ela tem, eu vejo que ela fará um bem ao Tocantins. E eu quero falar de duas palavras: credibilidade, né? Credibilidade é algo que ela tem provado no dia a dia. E isso, em momento algum, tira, né, dos 3 pré-candidatos ou mais que aparecer, né, que não me recordo agora nesse momento dos outros nomes, que a gente já tem algumas manifestações, mas isso não tira que os outros não têm credibilidade. Mas eu quero falar dessa vivência do prefeito Ronivon, que os outros demais prefeitos têm vivenciado essa credibilidade que ela construiu conosco, prefeitos, e construiu também com a sociedade, construiu também com os vereadores, com toda a população do Tocantins. E a questão da estabilidade. Eu vejo que a professora Dorinha, ela pode, né, o Estado está prezando essa estabilidade. A gente sabe que no governo do Wanderlei Barbosa, né, isso foi buscado, vivenciar. Nós tivemos aquele momento de afastamento, né, que não foi bom em momento algum para o Estado, mas ele conseguiu provar, né, voltou, né, e vai finalizar o seu mandato. Isso é importante. A gente torcia, né, eu fui o primeiro prefeito a falar essa palavra, que torcia pela conclusão do seu mandato, porque eu entendo a necessidade que ele tinha em relação à questão de gestor. E a estabilidade que eu penso, Moacir e demais que estão me ouvindo, é que a professora Dorinha pode justamente dar isso, pela coerência que ela vem tendo com o seu mandato, né, com seus mandatos como secretária, como deputada federal, né, como senadora. Isso que eu consigo realmente ver e consigo realmente ter essa confiança e se acreditar que ela pode realmente fazer uma boa gestão. Ela vai, com certeza, saber trabalhar na iniciativa privada, buscar os parceiros para investir no Tocantins, pela dimensão que ela se tornou ali na condição de senadora, pelo trato, pelo conhecimento, né? Pela convivência que ela tem a nível nacional, ela consegue fazer isso, né? E também na condição também de parlamentar, que ela conseguiu fazer isso. Então ela vai ter esse trâmite também no governo federal. Ela vai saber, porque assim, hoje nós dependemos muito dos recursos, né, dos parlamentares da bancada, né, dos recursos das emendas, mas a gente precisa também entrar mais no governo federal. E ela vai saber dialogar com a bancada, porque ela vai, com certeza, já um bom tempo na comissão de coordenadora da bancada, ela vai saber conversar com os deputados e demonstrar essa credibilidade que precisa ser construída, e vai saber também dialogar com o governo federal. Então ela está preparada, sim, né, para ser, não é só porque ela, vamos ter esse título, é a primeira mulher governadora. Esse é um dos títulos. Nós queremos agora que seja sim uma mulher, né? Mas não é o fato só dela ser mulher, é o fato dela estar preparada também para administrar esse Estado. É nisso que nós estamos confiando, né? Dizendo que todos que têm, cada um tem seu trabalho, né? Tem, com certeza, seu serviço prestado, não tenha dúvida. Nós temos um quadro, né, realmente preparado, mas nós precisamos escolher quem está mais preparado nesse momento, quem realmente pode dar esses bons resultados para o Estado. Um Estado que tem uma complexidade geográfica considerável para administrar, né, que precisa realmente ter toda essa dinâmica e que vai precisar de uma pessoa realmente de pulso, de organização, de estabilidade que o Estado precisa ter e de credibilidade. Tá certo. Fechando, você se posicionou sempre aí, você é tipo assim, uma oposição, mas não tão ferrenha, vamos dizer, em relação ao governador Wanderlei Barbosa. São lados opostos da política, né? Vocês andam sempre em parceria, mas politicamente não é aquela comunhão. E agora a Dorinha vem por ele, né? Isso te aproxima mais de Wanderlei? Não, com certeza. Eu nunca, né, como você falou, nunca teve uma oposição, até porque ele é governador, eu sou prefeito, e nós temos, assim, necessidades em comum, que é cuidar da população. Nós estamos falando aqui de 1,5 milhão da população, 70 mil está aqui dentro de Porto Nacional. Então, nós temos obrigações, né, de poder cuidar da população. E o governador Wanderlei sempre me tratou muito bem, né? Nunca, né? Então, assim, teve todas essas situações aqui em Porto Nacional, e eu busquei a respeitar, né, o posicionamento, mas nunca deixei, né, de poder me posicionar, de poder agradecer os benefícios que Porto Nacional realmente recebeu através da mão dele. E hoje, né, a gente está mais próximo, até pela questão da senadora, mas também pela nova conjuntura política, né? Os apoiadores, né, que ele tinha em 2024 já não estão mais com ele em 2026. Então isso, com certeza, abre também esse espaço dessa aproximação, que é natural.
Mas assim, eu estou muito tranquilo porque eu sempre tratei todo mundo com muita tranquilidade, com muita educação, muito respeito, né? Isso não vai me faltar em momento algum, né? E isso facilitou também essa aproximação. Tive agora recentemente na sua residência, né? Justamente com sua esposa, fui muito bem atendido, né? E a gente tratou da questão das praias, depois a gente se deslocou até o Palácio, né? Para tratar dessa pauta e, enfim, muito bem tratado. E é isso que eu espero, né? Que a gente possa, né, realmente trabalhar junto, né, até o final do seu mandato aí e trazer bons resultados para a nossa cidade. Tá certo. Gente, é isso. Nós estendemos aqui até um pouco mais, passamos do nosso horário aqui das 13 horas e 6 minutinhos agora. A gente tem que finalizar e eu quero agradecer demais ao prefeito Ronivon. Claro, deixando aberto aqui, caso queira fazer alguma ponderação final, fique à vontade para a gente encerrar essa entrevista. Primeiro, dizer para a população que esse momento aqui, que nós trazemos um pouco de prestação de conta, eu estou justamente organizando com essa equipe para que a gente possa dialogar mais, falar mais sobre as nossas realidades, né? Falar mais do que a gente conseguiu entregar até agora, é importante a população ter esse conhecimento e falar também do que a gente está planejando para até o final de 2028. Dizer para vocês que em momento algum, né, eu me acomodei e vou me acomodar com um processo de uma reeleição. Pelo contrário, o que está no meu coração aqui é muita inquietação, porque eu também me cobro, eu também sei do compromisso que eu tenho, né? Porque quando a gente recebe uma votação de 65,34% da população, uma acreditar, né, a maior votação de um processo eleitoral em Porto Nacional, a responsabilidade ela é muito forte. Mas eu tenho que, às vezes, enfrentar também essas dificuldades, né, que uma gestão tem, que um Estado tem, que um país tem, e que às vezes reflete na ponta. Reflete no dia a dia, é na rua, é no bairro, né? E eu sei que muita coisa precisa ser melhorada, né? Mas eu quero dizer que o nosso parque industrial, né, vai receber a infraestrutura, nós estamos trabalhando muito afinco, o nosso multissetorial, né? Nós vamos finalizar, vamos reformar a nossa rodoviária, que é um cartão postal. Nós vamos entrar também em várias ruas em relação à questão do recapeamento, mas também lembrando que a população tem pedido muito e eu sinto muita falta, a gente precisa melhorar a questão da sinalização. A nossa antiga rodoviária, nós precisamos oxigenar lá para que a gente possa realmente fortalecer ali como um ponto comercial, possa gerar mais oportunidade para as pessoas. Vamos voltar à questão de cursos de captação, de capacitar as pessoas, né, em relação à questão de gerar oportunidade. Então são todas essas demandas, a questão da educação, em relação à questão da escola de tempo integral, que é um compromisso que a gente tem. A questão da saúde, que nós temos essa questão dos exames, né? Principalmente essa parte de ressonância, que precisa também melhorar, a questão de laboratório. Enfim, são muitas demandas que a gente entende que tudo isso precisa ser melhorado, né? Cada passo que a gente está dando, eu quero reafirmar esse compromisso com vocês, população. Vou continuar dando o meu melhor, sei das minhas obrigações, né? Sei que vocês também têm expectativa em relação à questão desse mandato. Quero lembrar também da nossa orla, né, que é um cartão postal que nós temos, né, que a gente precisa levar mais desse entretenimento para lá, né, então a gente está consciente de tudo isso. Já estamos agora com a nossa guarda municipal, né, sendo formada, são 32, né, guardas, que são 38, mas está para a gente ficar 32, já nós vamos ter esse desafio também para colocar esses homens e mulheres na rua. Mas vai chegar o vídeo monitoramento também, ou seja, nossa cidade vai ser uma das mais seguras, né, do estado e eu até diria do país, porque nós vamos ter mais guarda, né, nós vamos ter esse vídeo monitoramento para que a gente consiga realmente levar a segurança 100% para a nossa cidade. Então os desafios são grandes, mas eu sou incansável, né, e sou um lutador, um trabalhador e tenho um título muito forte, que é funcionário do povo. E eu sei que dentro disso aí tem muitos compromissos, né, que a gente precisa realizar, mas não tenho dúvida que a gente vai trabalhar muito para que a gente possa conseguir. Então eu quero agradecer você, Moacir, mais uma vez por essa oportunidade. Quero reforçar aqui, como eu falei, de levar mais informações, levar a situação naquilo que a gente está lutando para buscar. Esse aqui é um canal muito aberto, né, para que a gente possa fazer isso acontecer. Então eu te agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, dialogando com a população e levando com muita clareza e com muita transparência aquilo que é de responsabilidade a gente na condição de gestor. O que não pode faltar da gente é essa questão da transparência, né? Porque quando você sabe a real situação
vice-versa, isso facilita. Não é que resolve, né? Porque a população ela vai continuar tendo o seu direito do buraco tampado, do mato realmente cortado, da iluminação, da unidade de saúde funcionando, tudo funcionando, do emprego sendo gerado. Isso não vai tirar a minha responsabilidade, o meu compromisso de fazer. Mas vai ter o entendimento, porque às vezes transmite aquela sensação de que não está fazendo porque não quer, não está fazendo porque não tem responsabilidade, não está fazendo porque está desviando o recurso. Né? Então são muitos indagamentos, né, que acontecem às vezes e que às vezes a gente precisa também entender melhor o que está de fato acontecendo. O nosso município é um município muito exigido, eu tenho falado isso. Nós temos distritos, nós temos zona rural, né? Como eu falei, que nós temos 3 serviços de unidade que funcionam à noite, né? Isso exige, mas nós temos uma rede municipal de ensino considerável, né? Nós temos uma malha asfáltica considerável, se olha que não é uma das maiores do estado. Porque quando você pega Porto e quando você acrescenta nos Imangues na questão do asfalto, meu irmão, é grande. É grande. Inclusive, eu vou pedir aqui para nós medirmos quem é o maior município em relação à questão de malha asfáltica. E eu acredito que a gente vai ficar a estrada vicinal também é enorme. 3.600 quilômetros de estrada vicinais. E eu preciso levar todos esses benefícios para isso. Resultado. Então, no momento, eu quero me lamentar. Não é isso que eu quero. Não quero lamentar. Eu acho que, mas eu preciso dar a transparência das condições, né? Porque uma vez que a gente é cobrado e a gente também não explica um real motivo do que está acontecendo, infelizmente, né, às vezes a omissão, o silêncio, né, fica como resposta e às vezes precisa isso acontecer. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né, para que a gente possa realmente estar conversando com a população e levar mais informações. Né? A gente precisa fazer esse bate-papo melhor e até de outros formatos para que a gente possa levar a informação. Mas o que eu quero mesmo é trabalhar, melhorar a cidade e levar condições melhores para todo mundo. Tá certo. Gente, o prefeito fala que chega a secar a boca e a gente está aqui mal educado, não ofereceu uma água para ele, se me desculpe. Tranquilo. Né? Apesar que a gente bebeu uma aguinha agora há pouco. Quero aqui, antes de encerrar, prefeito, relacionar um pessoal aqui, né, alguns que falaram com a gente aqui no YouTube, e já me desculpando com vocês, pois a conversa aqui foi caminhando e a gente não teve a oportunidade de pegar aqui as participações. O Edson Teles, né, está aqui parabenizando o prefeito pelo seu trabalho, João Victor Lima também parabenizando, Leidair Alves Facundes, Ellen Keller Cruz, Rui Alves Batista, todos eles parabenizando, Marielle Teles, Roberto Michael Teixeira, Eden Gonçalves, Anne Caroene, Anne Carina Moreira, tem aqui pedido também o pessoal, nossa, é muita gente, olha só, Fernando Gomes, mandando aqui, Joana Bem, Wellington Ribeiro Lopes, Orenaldo Alves, Joana Bem, tem um pessoal aqui que está pedindo, prefeito, nós tá, novo hospital para a nossa cidade de Porto Nacional, não precisa responder, porque a gente vai passar isso tudo para ele aqui também, e ele com certeza sabe, vai colocar na agenda dele o que precisa ser feito, que vocês estão recomendando. Tem muita coisa aqui, prefeito, para a gente passar para você. A gente vai ter acesso. Prolongamento da Avenida Beira Rio até a Ponte Nova, entendeu? Então o pessoal não deixa de pedir, né? E está no direito, tem que pedir mesmo. E só lembrando que alguns assuntos a gente sabe que nós temos que dividir. Uma demanda do hospital, por exemplo, ela já é mais uma área, uma parte mais do Estado. Mas eu só queria lembrar que a gente falou muito rápido, né? Mas é só para pegar uma brechinha aqui, sobre o Granville. Sim. A gente está trabalhando para entregar o quanto antes, a gente vai entregar agora, com certeza, antes do aniversário da cidade, mas é que foi um esforço muito grande e a população, né, de fato, nos cobrou muito e a gente, por vários momentos, né, buscou levar resposta, às vezes não agradava a resposta, mas a gente sempre trabalhou com a realidade, com a honestidade e com a verdade. E eu falei, vai chegar. Né? E a gente trabalhava isso afinco, né? Graças a Deus, é uma conquista importante. Eu estou muito feliz, porque é realmente um setor que esperava muito, e a gente teve que vencer a parte burocrática, que a área não era pública, né? E a gente conseguiu, enfim. É só a gratidão, a alegria e confiança por um setor tão importante que é o Granville. E eu vou dividir uma aposta sua aí, prefeito. Com o Marquinhos, não é comigo não. O Marquinhos anunciou no vídeo aí, eu vi aí ele todo atrevido lá, falou que o prefeito estava anunciando um churrasco depois do final da obra do Granville. E eu já vou passar, se o prefeito pagar, Marquinhos, é tu que vai pagar, porque você realmente levantou a bola. Não é mesmo? Nós estamos lá com a turma lá, né? O Valdeci dos teclados, que é morador lá, já vai ser o tocador, já vai dar o som e dizer assim, as suas habilidades lá como cantor. E aí nós estamos correndo atrás agora da carne. Quem quiser doar a carne para ajudar aí, vamos lá, né? Vamos unir as forças, gente. Eu acho que todo mundo dando um pouquinho aí faz uma boa festa. Com certeza. E a grande festa realmente é a chegada do asfalto, que vai parabenizar, vai melhorar a vida de todos ali, né, moradores e todo mundo que passa por ali. Realmente uma demanda antiga
que está sendo, né, feita agora e com certeza daqui a pouco vai ter um grande motivo mesmo para comemorar. Prefeito, muito obrigado pela presença. Tá? A gente está sempre à disposição. Acredito que a gente levou muitas informações aí que estavam, né, esquecidas por alguns aí, já todos querendo ouvir a sua própria palavra. E realmente é esse que é o objetivo nosso, dar a transparência, levar a oportunidade para que você que está nos assistindo possa ficar inteirado aí e sempre antenado. Claro, cobrando seus direitos, pagando seus impostos para poder também ter o retorno. E a gente sabe muito bem que essa união de forças é o que faz Porto Nacional caminhar para frente. Então só tenho a agradecer e a gente está sempre junto aí para o que precisar, certo? Obrigado.